Olá, gente, tudo bem? Vamos dar início aqui à nossa quinta aula sobre o plano de carreira de Mairink. E vamos lá, nós vamos continuar hoje na sessão 8, né? Analisando esse plano de carreira. E aqui a gente vai falar dessa parte muito rapidamente, porque é simplesmente para a gente falar no artigo 46, né? Quem avalia, né? Quem avalia quem? Ah, pode ter pergunta? Pode, mas é mais raro, né, nesse caso aqui. A avaliação de desempenho para fins de progressão funcional em nível seguirá os seguintes parâmetros. Falamos disso na outra aula, né? Progressão funcional em nível. Então, parágrafo 1. Os ocupantes dos cargos e professores em geral, educação infantil, ciclo 1 e 2, educação especial, professor de musicalização, enfim, todos. Quem avalia eles? São 3 pessoas. Diretor, assistente de direção da unidade escolar e orientador pedagógico, né? Então você precisa lembrar disso aqui. São 3 que avaliam: diretor, assistente de direção, unidade escolar e orientador pedagógico, certo? Então, voltando aqui para o nosso parágrafo 2. Os chefes de divisão e progressão, né, professores designados para função gratificada, terão desempenhos avaliados no seu cargo de origem pelos professores permanentes da unidade escolar e diretor do departamento de educação. Os chefes de divisão são os famosos FGs, né? Função gratificada, que existe em todo o município, tá? Quando você tem as chefias, né? Você pode receber um FG, isso tem uma diferença no salário, né? Lógico, porque você vai exercer uma função importante. E quem avalia você? Os professores permanentes da unidade escolar e o diretor do departamento de educação. Tranquilo aqui. E os ATPs, né? Assistente técnico, tá? Não é teórico não aqui, tá errado. Técnico pedagógico, psicopedagogo, supervisor de ensino terão seu desempenho avaliado pelo diretor do departamento de cultura, tá? Tranquilo também, né? Aqui é uma leitura simples, só para vocês ficarem atentos aqui quem avalia quem. Orientador educacional, ele é avaliado por quem? Pelos professores da unidade escolar, diretor e o assistente de direção. E o diretor de escola é avaliado por quem? Diretor e assistente. Ele é avaliado pelos professores, ó, da unidade escolar e pelo diretor de departamento. Ó, que legal. Quem avalia o diretor e o assistente de direção são os próprios professores permanentes. Isso é diferente, tá? Em outros municípios, normalmente é o supervisor que avalia o diretor, né? E o diretor avalia o seu assistente. Aqui, ó, é mais democrático, né? São os professores que avaliam junto com o diretor de departamento. E artigo 47. A avaliação do desempenho deve reconhecer a interdependência entre o trabalho profissional e o funcionamento geral do sistema de ensino. E aí o que eles falam aqui nos incisos? Prestem atenção nos incisos. Deve ser compreendida como processo global e permanente de análise de atividades, a fim de proporcionar ao profissional um momento de análise da sua prática, né? Deve indicar fatores para aprimoramento do processo educativo e terão como fatores principais nesta lei os seguintes. Então vamos lá. Objetividade, né? O item A. Requisitos que possibilitem a análise de indicadores quantitativos e qualitativos, né? O que é isso aqui? É a análise, né, de fatores que são mensuráveis, como por exemplo pontualidade, assiduidade, né? E outros que já são mais de avaliação do desempenho do profissional, como que ele se porta, né? Então são critérios aqui que estão na objetividade. E a transparência no B, que é a análise efetiva dos resultados realizados pelo avaliado e pelos avaliadores, né? Vocês viram que tem bastante avaliadores aqui. Então, como é importante que o avaliado, né, perceba o que ele fez, como fez, e ele torne melhor sua prática, continue sua boa prática, né, caso ele seja bem avaliado. Seção 9 do enquadramento, né, aqui o artigo 48, o enquadramento ele vai ser feito pela movimentação vertical e horizontal, falamos disso, né, da classe dos docentes, ou seja, à medida que você vai evoluindo, né,
você vai se movendo na tabela tanto verticalmente como horizontalmente, e isso traz alguns benefícios salariais para você, tá? Tranquilo também, um parágrafo que não tem muito o que perguntar. Aqui também fala do ingresso na carreira, que se dá na referência A. Aí você sempre lembrar, né, que o ingresso se dá no A, primeira letra do alfabeto, normalmente é isso, tá? Letra A. Então, se tivesse que perguntar, poderia perguntar isso aqui, mas também é um parágrafo bem tranquilo e difícil de sair pergunta aqui, tá? 2, parágrafo 2. Todos os integrantes da carreira, docentes de suporte e de assessoria pedagógica, serão quadrados em sua classe e níveis, aplicando os critérios estabelecidos na progressão funcional. Também um parágrafo sem muitas informações que deem para a banca motivos de pergunta, né? A banca gosta de número, a banca gosta de trocar algumas palavras, e aqui não tem muito o que mexer, certo? Vamos para a seção 10 do local de exercício. Aqui sim, 49 pode cair na prova. Perguntinha dele, eu vou falar por quê. Olha só, para os profissionais constantes desse plano será concedido o adicional de local de exercício, com o objetivo de estimular as atividades desenvolvidas em escolas do campo e nas zonas periféricas, que corresponderá a 10%. Então, a Banca Instituto Mais gosta muito de trabalhar com números. Já falei isso para vocês lá no vídeo do perfil do Instituto Mais. Quem não viu, veja. As perguntas gostam muito de perguntar números. As perguntas gostam de perguntar, não, né? A banca gosta de perguntar muito sobre números. Então, eles podem fazer uma pergunta assim: qual é o adicional de local de exercício, né, em escolas do campo e zonas periféricas? Aí eles colocam lá 8, 9, 10, 11. E aí, se você não leu a lei, né, você fica perdido, né? Você não tem a mínima ideia. E aí você pode errar. Então é 10%. Eles fazem isso para estimular os professores, né, a pegarem escolas do campo e zonas periféricas. Normalmente são preteridas aí nas escolhas, tá? Quem determina essa escolha? Parágrafo 1, né? Quem define essa escolha é ato do diretor de departamento de educação e cultura. E aí ele vai verificar o grau de vulnerabilidade social daquela região para determinar quais áreas que terão esse benefício aí de 10%. A gratificação, e o parágrafo 2 diz o quê? A gratificação ela somente será devida enquanto o empregado estiver em efetivo exercício nas unidades, né? Ou seja, se você mudar a sua unidade para uma unidade que não é de rural ou de risco, você automaticamente perde os seus 10%, tá vendo? Referidas em ato legal do executivo, deixando de ser paga automaticamente quando cessar ou interromper esse exercício, certo? Então ela só é quando você está na área de risco ou de vulnerabilidade. E essa gratificação, artigo 50, não se incorpora aos salários. Cuidado, aqui pode ter uma perguntinha, né? Eles podem fazer uma afirmação aqui sobre a incorporação desses 10%, e isso não é fato, tá? Aí eu até destaquei aqui, ó, o artigo 49 no material aqui, ó, fala de 10%, eles gostam de fazer essas perguntas, lembrem disso, tá? E aqui, gente, nós vamos falar de uma coisa importantíssima que a Vunesp gosta muito, a Banca Instituto Mais gosta menos, né? Mas você já fica esperta aí para o concurso Sorocaba, que é sobre o artigo 51. E aí que eu vou dar uma dica para vocês, né? A gente fala dos princípios, lembra que eu falo que as bancas gostam muito de princípios da administração pública. Quais são esses princípios? É o LIMP, lembre disso, LIMP. O que é o LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não vai trocar com eficácia, tá? É eficiência. Então, para você lembrar disso na prova, pensa, LIMP é
princípio da administração pública. Aí você vai pensar legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembra disso, que isso aqui cai muito, tá? E aí vamos falar. Título 3, provimento, vacância e substituição. Outro tema que as bancas gostam, né? O que é o provimento? Como é que você vira funcionário? Artigo 51. Provimento é o ato administrativo por meio do qual é preenchido o emprego público, né? Obedecendo o quê? Aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. E também é o seguinte, olha aqui, ó, olha os princípios aqui da administração pública, né? Como é que a gente falou? Limpe, limpe. Não esqueça disso, limpe, princípios da administração. Aí eles aqui, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. E aí o que fala o inciso 1? Os empregos são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros naturalizados, tá vendo? Estrangeiro naturalizado também pode preencher emprego público, tá? A investidura em emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos. Outra perguntinha que as bancas adoram. Como é que é a investidura em emprego público? Nesse caso, emprego. Em alguns lugares a gente fala em servidor público, né? Aqui nós falamos emprego porque é SLT. E aí, gente, como é que a gente fala aqui? Como é que vai ser investido esse cargo aqui? Como é que a pessoa chega lá no emprego público? Através de um concurso público de provas e títulos. Não é ou, é e títulos, tá? E aí, de acordo com a natureza e complexidade do cargo. As funções de confiança destinam-se apenas à atribuição de direção e chefia. Outro parágrafo que pode cair, gente, sobre as pessoas com deficiência, né? É assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de emprego, cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência. Detalhe, né? Para tais pessoas são reservadas 5% das vagas oferecidas no concurso. As bancas adoram isso aqui, gente, ó. Perguntar, ele pode colocar 5%, 4%, 3%, 2%. E aí você que não leu, né? Aí você pode ficar na dúvida, mas é 5% para as pessoas com deficiência, tá? Então, não esqueça disso. Vamos para a questão número 6. De acordo com o artigo 51, os empregados públicos de Marinha que devem obedecer os princípios da administração pública, que são, olha aqui, ó. Se você lembrar do LIMP, você mata essa questão, hein? Mas aqui tem uma pegadinha, ó. Quem fez a pergunta foi maldoso, ó. Legalidade, pensa LIMP, escreve lá na sua LIMP, aí você vai olhar aqui, ó, já não é a D, porque a D tem um T aqui, no T não tem no LIMP. Você olha aqui, opa, essa aqui, ó, dá certinha LIMP, né? Ó, deu certinha. Essa aqui já não dá LIMP, ó, porque LP não dá. E essa aqui também dá LIMP, você já ficaria entre a A e a C, né? Ó como o cara foi maldoso aqui. Mas ele, ó, lembra que eu falei para você? Tem uma diferença. É legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia? Não, eficiência. Então, ó, gabarito, letra A. Tá vendo? O LIMP aqui já te ajudava a ficar entre duas questões. Essa é bacana. Vamos ver aqui a pergunta 7. De acordo com o artigo 51, a investidura do cargo do emprego público é feita de acordo, ó, A, aprovação prévia em concurso de provas ou títulos. B, prova simplificada de títulos. C, concurso de provas e títulos. D, análise de currículo e prova. Ah, essa aqui você mataria fácil, né? Concurso de provas e títulos. Poderia dar uma polemiquinha essa questão, porque tem um concurso público, né? A palavra, na verdade, é concurso público. Mas, né?
a banca não aceitaria o recurso, porque aqui está falando de algo de emprego público, né? Então já subentende-se que aqui seria concurso público, aqui também concurso público, né? Então a banca não ia considerar esse recurso, mas você que acertaria marcando aqui, ó, letra C, nada de ou, tá? É letra C, concurso de provas e títulos. Aí você acertaria bacana, tá vendo? Aqui, ó, falo atenção, né? É sempre de provas e títulos e nunca ou. Guarde isso, né? Quando que ocorre a investidura em emprego público? Com a sua posse. Somente quando você toma posse é que você está investido do cargo, né? Do emprego público aqui no caso. Por que, gente? Chamar, o concurso chamou. Ah, fui convocado. Eu já sou empregado público? Não. Só sou empregado público a hora que eu tomo posse, né? A hora depois que eu entreguei todos os documentos, saiu a minha portaria, né? Aí sim foi assinada a minha carteira, que no caso que é CLT, aí sim eu estou empossado e me tornei empregado público. E quais são, no artigo 53, as formas de provimento de emprego público? Olha só. Nomeação, né? Você é nomeado pelo concurso, você pode ser readaptado, né? Você vai para outro cargo, você pode ser aproveitado, né? O aproveitamento. Então, as formas de provimento são nomeação, readaptação, 3, aproveitamento e reintegração, tá? No próximo vídeo nós vamos falar de cada um desses, mas é importante você saber os incisos aqui, ó. Nomeação, readaptação, aproveitamento e reintegração, né? Então é importante você lembrar disso aqui, e no próximo vídeo nós falaremos já desses, nós falaremos sobre essas formas de provimento, tá bom? Espero que vocês estejam estudando. Qualquer coisa, compartilha, né, os vídeos, a página, ajuda a gente a divulgar esse trabalho aí. Obrigado, gente, até a próxima.